Olá, tudo bem com você? Você é torcedor e torcedora de várias equipes do futebol do Brasil, tudo bem? Bom, espero que sim. Neste vídeo, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de falar com vocês sobre um jogador interessante que poderia pintar na meiuca, no meio de campo, de muitas equipes do futebol do Brasil em 2022. Aquelas equipes que precisam de um meio-campista que resolva tudo, que seja mais ou menos a solução para vários problemas de construção de jogo. Aquele meio-campista que tem os lançamentos perfeitos, as inversões, que consegue estar no lado esquerdo de campo, do lado direito, consegue ser um 8, em alguns momentos consegue ser um 10. Um jogador que cada vez mais está pisando um pouco ali no entorno da área dos seus adversários, pisando mesmo ali no último terço do campo, o chamado terço final para alguns. Um jogador que pode sim ser a solução definitiva para problemas mesmo, né, do meio de campo. Aquela equipe que não consegue ter um meio campista, gente, né, de criação eficiente. Aquela equipe que já tem ali, por exemplo, já tem meio-campista, um ou dois meio-campistas, mas que precisa de alguém no banco de reservas para gerar essa qualidade quando um desses jogadores saírem para defender sua seleção. Enfim, para aquela equipe que vai lutar pelos títulos em 2022, aquelas equipes que vão lutar por uma vaga na Libertadores de América, Sul-Americana também, para aquelas equipes que estão na segunda divisão agora e que podem subir à primeira divisão do futebol do Brasil em 2020 para 2022. Enfim, trata-se de um jogador que pode servir para todas essas equipes, porque o valor em torno dos seus direitos não são valores muito altos, gente. São valores bem interessantes, sobretudo porque a gente está falando bem mais de salário do que de quaisquer outras coisas. Este jogador ficará livre no mercado ao final de 2021, de maneira que, a partir de agora, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol do Brasil. Eu estou me referindo a um jogador colombiano que neste momento ainda joga pelo Dallas FC da Major League Soccer dos Estados Unidos, Canadá também, e que está emprestado ao Dallas FC, pertence ao DIN Independiente Medellín da Colômbia. Eu estou me referindo a Andrés Ricaurte. Ricaurte é um jogador muito diferenciado como meio-campista. É aquele tipo de camisa 8, né, que tem algo de camisa 8 das antigas, né, com um lançamento muito preciso, as inversões com uma qualidade impressionante, com a capacidade de olhar muito bem o jogo porque tem uma visão periférica brilhante. Ele se posiciona muito pelo lado esquerdo do campo, embora seja canhoto. É um cara, por exemplo, que joga muito bem do lado esquerdo do campo, ele cai muito pelo lado esquerdo, ele pode também ser colocado como extremo, não extremo de velocidade, não extremo para aprofundar campo, mas justamente aquele extremo que, quando chega no terço final, acaba entrando em diagonal, buscando o arremate. Ele pode também trabalhar até mesmo no setor direito de pé trocado. Eu me refiro ao fato de ele trabalhar no lado esquerdo, porque, em geral, o canhoto, quando trabalha com o pé trocado, é muito interessante, joga muita bola. Mas o Ricaurte é um jogador que também, mesmo do lado esquerdo, ele consegue jogar, eu diria até que muito mais do que quando joga do lado direito. O Ricaurte também pode ocupar o corredor central, como um 8 ou como aquele tipo de 10, que não pisa muito a área. Acho que um dos traços que define o 10 é o jogador de meio de campo que constrói, que carrega, que faz aquele passe brilhante, assistência, pré-assistência, mas que também pisa na área, buscando o arremate. Mas eu acho que também que há um tipo de 10 um pouco mais conservador, que é aquele que não passa muito do limite do balão do meio de campo, ou passa muito pouco, né? Vai até a fronteira ali do segundo terço com o terceiro terço do campo. O Ricaurte é bem esse jogador. Embora cada vez mais ele esteja se apresentando à frente também para tentar o arremate, ele é um brilhante finalizador. É um jogador que, quando a bola chega para ele, independente de como chega, ele já consegue arrematar com muita eficiência, colocando com muita direção no arco dos seus adversários. Faz gols também dessa forma. É um jogador que consegue pegar muito bem na bola de primeira, sem precisar arrumar. A bola chegou, ele já chuta direto, e em geral também com muita direção. Tem feito gols assim, mesmo na Major League Soccer, pelo Dallas FC. Ou seja, é um jogador que tem aí muito futebol. É um daqueles atletas, gente, que construiu a carreira do Cano lá no Independiente Medellín. O Cano fez muitos gols, já mancando do Vasco.
muitos gols mesmo, foi um dos grandes artilheiros do mundo em uma temporada ali pelo Jim. Mas naquela temporada ele também contou com as assistências do Andrés Ricaurte. O Andrés Ricaurte foi muito importante para que o Germancano seja hoje esse jogador tão conhecido, que ele ficou sendo conhecido a partir das temporadas que ele teve brilhante lá no Jim. Aquilo foi muito construído também pelo jogo do Andrés Ricaurte. O Ricaurte, portanto, é um jogador aí que pode... Vamos lá, ele poderia chegar no Palmeiras? Poderia chegar no Palmeiras, sim. O Palmeiras não tem hoje um jogador como o Ricaurte. Não tem um jogador que, a partir daquele setor, faça esses lançamentos com a habilidade do Ricaurte. Seria um jogador interessante para o Palmeiras. No Flamengo seria uma reserva para o Arrascaeta, sem nenhum problema, embora o Arrascaeta seja um jogador muito mais de presença no último terço do campo. O Ricaurte não é esse jogador, mas daria, em último caso, daria para perfeitamente pedir para que ele trabalhasse um pouco mais à frente, ou mesmo mudar um pouco o jogo. O fato é que não teria problema em ter um jogador como o Ricaurte na equipe também. Ele poderia ser, sobretudo no Flamengo, na minha opinião, um belíssimo substituto para o Everton Ribeiro. Embora ele esteja jogando bem mais do lado esquerdo e o Everton Ribeiro do lado direito. Mas o Ricaurte também sabe atuar fazendo basicamente aquilo que faz o Everton Ribeiro. O Ricaurte pode perfeitamente também ser mais uma opção, por exemplo, para a ausência do titular e também do Andrés Pereira. Ele pode compor com o Andrés Pereira quando o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não puderem jogar. Ou seja, é um jogador que não tem tido presença na seleção colombiana, que dispõe de muitos bons atletas para esse setor do campo, do meio de campo. Então, por excesso de contingente, o Andrés Ricaurte não costuma ser convocado para a seleção da Colômbia. Ou seja, em datas FIFA, ele não complicaria muito a sua equipe, porque ele dificilmente seria convocado para a seleção da Colômbia. Ele está com 30 anos de idade, o que também favorece muito, por exemplo, a questão de um contrato. Ele não ia pedir muita coisa de salário, até porque no Dallas FC ele não ganha um salário muito alto. Não tem um salário muito alto no Dallas, então aqui também não pediria muita coisa. O Ricaurte poderia ser um jogador interessante para o Atlético Mineiro? Sim, meus amigos, sim. O Ricaurte poderia ser um jogador interessante para quando o Nacho não poder jogar na equipe do Atlético. Quando o Zaratio, sobretudo o Zaratio, não poder jogar, acho que o Ricaurte seria um jogador muito interessante para substituir o Zaratio. O Ricaurte poderia ser um jogador interessante também, evidentemente, numa equipe como o Santos, numa equipe como o São Paulo. O São Paulo não tem nenhum jogador como o Ricaurte, nenhum. O São Paulo precisa de um meia. O São Paulo precisa contratar um meia de forma urgente, porque a gente sabe que o Benítez não é jogador mais para o São Paulo, porque o Benítez provavelmente não é mais jogador para ser competitivo. O Benítez é um jogador que tem tido muito problema de lesão, e é muito importante que o São Paulo não exerça ali, não faça a compra, não compre esse jogador. Porque não vale a pena, o custo-benefício não vale a pena. No entanto, o São Paulo precisaria de um outro meio-campista. O Ricaurte não seria caro, volto a dizer, porque hoje já pode assinar um pré-contrato e estará livre no mercado a partir do final de 2021. O Ricaurte seria um jogador interessante no Fortaleza, certamente. No Fortaleza também, porque o Fortaleza não tem naquele setor do meio de campo nenhum jogador como o Ricaurte. Ali sim, meus amigos, no Fortaleza o Ricaurte seria um jogador realmente muito interessante. Porque um dos grandes problemas do Fortaleza é justamente ter alguém para trabalhar no setor ali pelo corredor central e conseguir ter eficiência, fazer com que a equipe consiga jogar. O Ricaurte é esse jogador que cairia com uma luva naquele meio de campo do Fortaleza também. O Ricaurte poderia, por exemplo, ser interessante ali no grande adversário do Fortaleza. Eu acho que ali, no caso, a equipe até tem alguns jogadores naquele setor, mas se puder ter o Ricaurte, não teria problema nenhum. O Ricaurte seria um jogador interessante no Bahia. Acho que o Bahia tem que parar de pensar em contratar jogador agora, neste momento, e acertar a casa. Mas, evidentemente, que o Ricaurte seria interessante em muitas equipes hoje do futebol do Brasil. Se o Coritiba subir para a primeira divisão, seria interessante também. O Botafogo também. O Botafogo também seria um jogador muito decisivo, muito diferenciado. E o Vasco também, gente. No Vasco, acho até... É claro que o Vasco tem ali Nenê, tem um monte de jogador ali que pode... Marquinhos Gabriel, enfim, tem o Diniz também, que gosta do Nenê e do Marquinhos Gabriel. Sobretudo do Marquinhos Gabriel, que ele elogia muito, que ele acha que é diferenciado. Enfim, é o Diniz, né, gente? E aí, com o Diniz ou sem o Diniz, acho que o Ricaurte também seria interessante na equipe do Vasco. No Inter também. E no Grêmio também seria um jogador muito interessante. Mas acho que o Ricaurte, assim como no Fortaleza, ele cairia muito bem no Atlético Paranaense, mais do que em outras equipes, porque essas equipes parecem precisar muito mais de um Ricaurte do que equipes como o Palmeiras também precisaria. E o São Paulo, essas 4 equipes precisam muito mais. O Flamengo, por exemplo, até que andou contratando bons jogadores aí, o Galo tem bons jogadores, então acho que essas 4 equipes até precisariam muito mais do Ricaurte hoje do que outras. Mas fica aí a dica de um jogador que estará livre no mercado a partir do final deste ano, que já pode assinar um contrato com qualquer equipe do futebol da América do Sul.
Não é um jogador caro, está com 30 anos de idade, não recebe um salário muito alto, o salário dele no Dallas é em torno de 118, trocando em reais, 118 mil reais, ou seja, um jogador que caberia perfeitamente no orçamento de inúmeras equipes hoje do futebol do Brasil. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.